É uma ousadia nós declararmos isso. E todas as vezes que nós, pela infinita misericórdia, subimos num púlpito, seja qualquer um de nós, que numa noite, num culto, numa reunião, temos a responsabilidade de transmitir o Evangelho, é uma ousadia declarar o que falamos aqui. Deus vai falar com você. Por que eu digo isso? O que garante isso? Jesus, ele disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. E Deus, ele está numa expectativa muito grande com cada um de nós nesta noite. Você saiu da sua casa com esta chuva tão favorável para ficar debaixo de um cobertor, e aqueles que curtem esporte talvez estar assistindo os jogos da Olimpíada, ou então talvez dormindo, mas você falou, não, eu quero estar lá para estar celebrando. Então a minha oração realmente é que Deus possa ser com os meus lábios, para trazer uma palavra que possa trazer um bálsamo, uma restauração, um desafio, talvez um confronto, ou talvez aquilo que você precisa ouvir. E esse texto que eu vou estar compartilhando foi no final do mês de junho, antes daquele evento aqui que nós fizemos. Nós estávamos participando de um congresso de manhã, muito cedo. Deus me despertou, lá estava eu e a Vera, eu fiquei num canto lendo e veio esse texto assim, parece que saltou aos meus olhos e eu comecei a meditar. Um texto que para nós é muito significativo. Para nós, como comunidade cristã Deus Presente, há 16 anos atrás, foi um dos textos que Deus usou para estar falando conosco sobre este novo caminho. E aí então Deus começou a trazer algumas coisas para mim nesse mesmo texto. E eu sei que é um texto muito conhecido, que é um livro que tem só 2 capítulos. É o livro de Ageu. E eu comecei ali a ler. E de uma maneira muito pessoal, Deus falou comigo. E trouxe para mim, assim, aquele rema, não só para mim, mas na verdade eu, assim, coloquei na minha vida, da Vera, eu comecei a escrever. E sabe, trazer aquele texto como que se Deus estivesse ministrando ao nosso coração como pessoa, como responsáveis, como líderes desta igreja, e ao mesmo tempo que nós como igreja pudéssemos estar então atentos ao que Deus poderia falar comigo, e falou muito profundamente. E eu tive a ousadia de me colocar falando, Deus, o Senhor está falando comigo. E eu trouxe aquilo como um rema. Rema é quando o Espírito Santo pega o Logos que é escrito e testifica no nosso espírito a palavra. E o contexto de Ageu é que o povo de Israel, um povo de Deus, um povo amado por Deus, eles estavam vivendo de uma maneira muito intensa. E a Bíblia fala de que eles estavam em casas muito boas, eles tinham abundância, eles tinham um momento assim de, sabe, de estar tão envolvido com as coisas desta terra, ao ponto de ter esquecido do templo, de ter esquecido das coisas de Deus. E Deus levanta então Ageu e chega e traz uma palavra de alerta, uma palavra de confronto, e é sobre isso que eu quero falar.
E aqui em Ageu ele começa dizendo algo muito interessante. Porventura é tempo de vocês estarem morando numas casas boas, gozando sim de um conforto, e Deus quer nos dar o conforto, mas vocês estão se esquecendo da minha casa. Vocês estão esquecendo da casa, da minha casa, do templo, e vocês estão se preocupando só com vocês, e têm se esquecido do que é mais importante. E aí então ele começa, aqui no versículo 5 do primeiro capítulo: ora, pois, assim diz o Senhor a mim e a você: considerai o vosso passado. Numa outra versão, na NVI, diz assim: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Nós jamais podemos fugir de um princípio estabelecido por Deus, que é o princípio do plantio e da colheita. E lá em Gálatas capítulo 6 diz assim: olha, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que eu e você plantamos em palavras, em atitudes, em reações e em pensamentos, em sentimentos que alimentamos dentro de nós, é uma semente que estamos lançando diariamente. E ele está dizendo aqui: considere os seus caminhos e observe que os seus caminhos têm trazido você aonde você está. Todos nós que estamos aqui estamos colhendo o que plantamos. Todos nós que estamos aqui, de certa forma, estamos recebendo aquele salário ou aquela recompensa das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas reações, dos nossos pensamentos e sentimentos. E aqui ele começa dizendo: considerai o seu passado, considere, observa como você tem vivido. Tem semeado muito. Quer dizer, você tem semeado muito. E se nós estamos semeando muito, é porque temos muito. Porque se nós estivéssemos semeando muito, não tendo pouco, é impossível. Então este povo, assim como eu e você, temos recebido muito de Deus. Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado recurso, Deus tem nos dado talentos, Deus tem nos dado dons, Ele tem revestido-nos de graça. E nós temos tido o privilégio de semear muito. Mas nós podemos estar semeando muito daquilo que está dentro de nós. E se o nosso coração estiver contaminado, você vai semear muito. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós vamos de maneira consciente ou inconsciente transmitir aquilo que somos. E neste caso, o povo estava semeando muito, receberam muito, mas só que estavam colhendo pouco. Quantas vezes eu e você nos sentimos assim? Você investe numa pessoa, você se dedica a uma pessoa, você faz de tudo para aquela pessoa e de repente não tem retorno algum. Infelizmente, às vezes o retorno é um desprezo, uma indiferença, um deixa para lá, e você começa então a ficar: puxa, eu tenho dado tanto, eu tenho me empenhado tanto, eu tenho feito tanto, mas tenho colhido pouco. Quantos casamentos se acabam nesta situação? Quantos
Quantas pessoas se frustram profissionalmente, ministerialmente, como ser humano. Deu, e estava esperando colher alguma coisa, mas receberam um pouco. E aqui o texto diz ainda muito mais. Diz: vocês recebem o seu salário em um sactel furado. Ele está falando aqui de que nós podemos ter tudo deste mundo, nós podemos ter bens, nós podemos ter posições, nós podemos viver neste contexto natural aqui muito bem, mas só o natural não satisfaz. Porque quantas pessoas que são bem-sucedidas, têm posições, têm dinheiro, têm tantas coisas, mas estão cada vez mais vazios. E o texto avança mais: vocês comem e não se satisfazem, vocês bebem e não se saciam, vocês se vestem e não se aquecem. É possível, então ele está falando que você se veste porque tinha vestido, tinha roupa, ele comia porque tinha comida, ele bebia porque tinha água. Então ele está falando de que, olha, você tem, mas só que semear só numa perspectiva não resolve. Se você pensar que não, eu só vou estar preocupado com as coisas aqui da terra, você vai viver vazio. E quantas pessoas que hoje estão se suicidando porque o vazio é tão grande, e são pessoas abastadas, pessoas de posições, pessoas que são famosas, que têm tudo, mas o coração está totalmente vazio. Dá, semeia, bebe, come, mas não preenche. E se esquecem de 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Nós somos trino, meu amado, nós somos seres espirituais. Há uma semente do divino, do Deus Todo-Poderoso em nós. Lá em Gênesis 1 diz, Deus criando: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós temos a semente do Espírito em nós. Nós temos um Espírito que clama por relacionamento com Deus. Mas infelizmente, a nossa sociedade muitas vezes tem, confundido Deus com religião. Tem confundido Deus com placa, com filosofias, com costumes. E tem perdido o grande privilégio de conhecer o Deus aonde que pertence todo o poder, toda a honra, todo o louvor. E a Bíblia nos diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Amado, você está aqui porque Deus te trouxe nesta noite. E Deus está chamando cada um de nós para um novo tempo. Ele está chamando eu e você para nós considerarmos esses 16 anos de comunidade. Mas além de pertencer a uma comunidade, Ele está nos chamando para dar uma olhada para nós mesmos. Considere o nível de vida que você tem tido. Considere o argumento que você tem tido, as palavras que saem da sua boca, as suas atitudes. E você ainda diz: eu sou luz do mundo. Mas infelizmente, a Bíblia diz: os seus olhos são maus, vai haver trevas. Então, meu amado, nós precisamos, de refletir. E eu quero dizer para você, nós como igreja, nós precisamos se voltar para Deus. Deus tem nos dado um espaço maravilhoso. O que Deus está preparando para nós pelos próximos anos é algo de extraordinário. Mas Ele está nos chamando. Ele está nos chamando. Porventura vocês ficarão felizes por ter casa grande, igreja grande? Não se esqueça, considerem os seus caminhos. E aí ele avança no verso
8 ele diz, deixa eu achar aqui, ele vai avançando, 7, desculpa. Ele repete no versículo 7. Ele fala e ele trata sobre você considerar o passado, de você rever que você está fazendo muito e nada recebe, porque está faltando o outro lado, está faltando você entender que o reino de Deus, ele tem que ter o poder do Espírito Santo, não pode ser só uma placa ou uma ideia, o poder do Espírito Santo, ele tem que ser atuante na nossa vida, ao ponto de sermos transformados. E ele se declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, você não vai. Ninguém, ele não vai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tem muitos atalhos surgindo. Existem muitos atalhos, faça isso para que você consiga chegar mais perto, faça isto para que o seu espírito se evolua ao ponto de você adquirir espírito luz. Façam obras, porque as suas obras farão que você se torne uma pessoa melhor, quem sabe talvez. Ninguém, nem você, nem eu, ninguém, porque está escrito: não há nenhum outro nome pelo qual, nem nos céus, nem na terra, pelo qual nós seremos salvos. Só existe um nome e um ser, que é o próprio Deus em Jesus, que nos leva, e Ele diz: quem nele crer, não perece, mas tem a vida eterna. E o caminho é a verdade e a vida é Jesus, e a Ele merece o louvor. Sobe, sai desse marasmo, sai dessa religiosidade, sai desta vida que está legal, sai desta vida querendo achar uma experiência lá ou acolá. Está na hora de termos experiência na intimidade com Deus. Porque lá em 1 João 2,1 diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura pecar, não se esqueça, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele exorta o povo. Eu tenho que correr porque é tão empolgante, eu nem comecei ainda. Aí o que acontece? O profeta vem e exorta, vem e traz esperança. O profeta vem e fala assim: olha, vocês estão fazendo assim. E ele exorta e traz essa profecia. Então aí chama o sumo sacerdote, chama lá, tem uns nomes estranhos aí, Josué, Zorobabel. Ele vem e chama os líderes e diz assim: olha, tenha bom ânimo, eu estou com vocês, olha, há esperança. E os líderes foram impactados e mobilizaram o povo, e eles começaram a trabalhar. Vamos lá, nós precisamos trabalhar, nós temos que reconstruir o templo. E eles começaram a fazer isso. E há uma palavra: então o Senhor está com vocês, tem de bom ânimo. Então o Senhor tem de bom ânimo. O Senhor está com vocês. Então eu queria nesta noite, sabe, eu queria te encorajar a ler esse texto. Eu queria te encorajar porque tem coisas lindas aqui. Você precisa, sabe, entender de que Deus está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Não tenha medo de você que falar: eu vou ser um cristão verdadeiro. Irmão, chega de escândalos. Chega de escândalos. É mesmo, Carlos, eu também concordo. Eu conto para todo mundo quem cai. Cuidado, não se torne juízo do seu irmão, porque você pode ser o próximo. Porque Paulo disse assim: cuida de ti mesmo e da doutrina, cuida da sua vida. Pare de cuidar da vida do outro, pare de ficar criticando o outro, pare de ficar apontando o dedo, olha para si. Cuida de ti mesmo. Sendo assim, você salva a você e a quem te ouve.
É tão triste, não dá mais. Não dá mais para termos pessoas convivendo num ambiente que ele tem responsabilidade, não aceitando o que cremos. Deus tem chamado você, e se tem chamado você para estar conosco, nós precisamos voltar para a doutrina, para a palavra de Deus, para a intimidade, para crescermos. E nesses 16 anos, pela infinita misericórdia de Deus, nós temos caminhado. Limitações são tantas. Quantas coisas que gostaríamos de fazer e não conseguimos. Os anos se passaram, mas Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está mostrando-nos um novo caminho. E nós precisamos ouvir a palavra dEle dizendo, olha, o Senhor está com a gente. E aqui então Ele diz assim, anima-te, porque o Senhor é contigo. Quando então os líderes chamaram a igreja, o povo para trabalhar, veio Deus e se alegrou com aquela atitude de movimento. E Deus está chamando você a se movimentar, como ouvimos ontem, levanta-te. Deus está chamando você para assumir responsabilidade. Pare de ser turista na vida cristã. Pare de só vir no domingo e falar, tá bom, está na hora de você viver o Evangelho lá na sua casa, de você ser um marido diferente, uma esposa diferente, um filho diferente. Pare de ser um cristão só na igreja, lá no seu trabalho como empregado, como empresário, seja lá qual for. Você e eu temos responsabilidade de viver o Evangelho. Então Deus está chamando para nós como comunidade, para você como filho, porque estar na comunidade é uma oportunidade que Deus nos deu, mas não é a comunidade cristã Deus presente que salva. Mas tem um detalhe, você colhe o que você planta. Se a sua vida não está indo tão bem, se você está se tornando uma pessoa tão carregada de negativismo, de pensamento de derrota, o mundo está ruim, aqui não dá, eu vou ter que mudar de ambiente, porque aqui só tem pessoas falsas, aqui só tem pessoas ruins, a pior delas é aquela que você vê no espelho. Vou repetir, você não gostou, mas vou repetir. Se você está tão negativo, está tão, oprimido e apontando o dedo para as pessoas, é porque você não está bem consigo mesmo. Aqui só tem pessoas falhas. Não existe nenhum lugar perfeito. Se tiver, você chegando lá vai piorar, porque você se tornou tão imperfeito como todos. Vocês estão aí? Evangelho é responsabilidade pessoal. Vamos trabalhar. Quer dizer, vamos subir ao monte. Vamos trazer madeira. Vamos construir o reino. Vamos fazer o que Deus nos chamou. Vamos restaurar o nosso altar do jejum, da oração, da meditação da palavra. Vamos restaurar a nossa vida. Vamos realmente fazer o que Deus chamou para fazer. E pode ter certeza, tem muito para você fazer aqui. Não me dão oportunidade. Eu queria cantar na Santa Ceia. Que beleza. Eu também quero, mas não me deixam. Eu quero entrar no louvor, eu também tentei até negociar, mudou os líderes, agora cheguei no dia, quebra o galho aí, deixa eu fazer o teste. Se eu for fazer o teste, tem duas possibilidades quando eu canto. Falei que ia cantar hoje, vou cantar, hein? Duas possibilidades. Ou o povo chora, ou o povo ri. Mas eu sei que Deus me chamou. Eu não sou boca, talvez, e eu vou exagerar nos meus exemplos. Eu sou aquele pelinho do ouvido. Talvez, ou talvez um fio de cabelo no corpo. Não, Deus tem me dado graça. Mas você tem o seu lugar no corpo. Já te avisaram que um dia você vai embora? Já te avisaram? Eu estou pedindo que o meu seja... Eu quero ainda comemorar 50 anos da comunidade. Não é amém, irmãos, infelizmente.
para mim comemorar o próximo 16 anos, talvez, eu vou estar com 82 anos. Que Deus tem me dê graça para chegar lá. Mas se amanhã eu partir, eu posso dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu encerro colocando o nosso propósito, quando nascemos como igreja. Com toda a reunião que nós tínhamos, nós lançamos um propósito. Eu pus alarme aqui, já deu alarme, eu parei, tá vendo que chique? Estou ficando assim. Vamos lá, o propósito, por favor? Quando nós nascemos, não, propósito. Vamos ler comigo lá? 1, 2, 3. Eu vou dar uma chance para as mulheres que vão lá. 1, 2, 3. Os homens. Começaram bem. Calma. Vocês começaram bem, perderam, começaram a orar em línguas, aí não foi. Eu te pergunto, o que eu acabei de pregar, de Ageu, nós falamos no início sobre adoração, falamos sobre viver o Evangelho, alcançar a nossa casa, o nosso trabalho, toda a nossa comunidade. Eu falei que só existe um que pode salvar, que todas as pessoas só poderão ir para o céu, não tem outro caminho, não é doutrina desta igreja, é o ensinamento daquele que dividiu a história, que é Jesus. Nós queremos que todas as pessoas conheçam a Jesus como Senhor e Salvador, se tornando um discípulo, que é a luz do mundo e sal da terra, e que venham influenciar no comportamento, na atitude, na palavra, no sentimento, vivendo o Evangelho de maneira tão contagiante, e que a gente alcance as pessoas. Para isso nascemos. Nós só compilamos, escrevemos o que o Evangelho ensina. E agora, nesta segunda fase desses 16 anos, nós estamos numa fase de adolescência. Vou ser rapidinho, já vou concluir. Lá na nossa adolescência, nós estamos buscando uma identidade. Estamos fortalecendo a nossa identidade. E nós estamos criando agora, sabe, um caminho. Se alguém chegar para você que é da nossa comunidade aqui, o que eu faço para ser membro da comunidade cristã Deus Presente? O que você responde? Cara, vem aí, participa com a gente, legal. Jesus te ama, eu também, fique à vontade, venha participar. Tem culto na quinta, no domingo, que mais? Então nós estamos mudando agora, estamos evoluindo. Então agora vai lá para a trilha. Então nós queremos, estar decidido agora, nós estamos formatando um caminho bem definido. Se um visitante que não conhece Jesus chegar aqui, você vai ter acolhimento, ele vai ser acolhido como visitante, ele vai participar do culto. Estamos no processo da implantação. Ele vai participar do culto, se Deus tocar na vida dele, ele aceitar Jesus, vamos lá.
olha lá, evangelismo, quer dizer, a pessoa que veio. Mas também pode vir pessoas que já são cristãs, que já veio de outra cidade, mas vão entrar ali. Aqui no acolhimento, nós vamos ter esses dois tipos de pessoas. Pessoas que não conheciam Jesus, que se convertem aqui, e pessoas que eram de outra igreja evangélica, que veio e estão participando. Aí eles vão entrar no quê? Lá por transferência, por novos convertidos, vão para o batismo, ou quem vem por transferência se terá uma apresentação geral. Nós vamos ter um momento para ensinar quem nós somos, o que nós cremos, o que nós entendemos da palavra. Então vai ter esse caminho. Aí vai o que é o seguinte, os dois vêm para a integração. Integração será um curso rápido, tanto para o novo, como aquele que vem por transferência, o que vem por afinidade de outra denominação. Eles estarão ouvindo quem nós somos. E nesse momento aqui ele vai falar, eu quero ser parte desta comunidade. Mas Carlos, por que vocês vão batizar antes se ele não quiser ser parte da comunidade? Porque o batismo é ensinamento de Jesus. Ir e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ele já teve a experiência, ele já conheceu Jesus, mas ele tem a liberdade de falar, olha, não é aqui que eu vou servir a Deus, eu vou servir ali, acolá, numa igreja. Ele vai conhecer a palavra, ele vai ter ensinamento, e ele pode sim, não é só a comunidade cristã de Deus presente, que é a única, não, mas aqui ele vai decidir, não, agora eu quero. Aí então ele vai entrar. A integração, desculpa, aqui está explicando. A aula de integração é a aula introdutória, café com os pastores, consolidação. Depois eles entram aqui, eu quero fazer parte. Vai fazer parte da escola de liderança. Vai todos, a partir dessa implantação, todo mundo que chegar aqui para fazer parte do louvor, não é só cantar bem. Vai ter que eu quero ser diácono, quero trabalhar na recepção. Vai passar por esta escola. E aí então vai entrar no ministério, seja para criança, que vou dar aula para criança, fazer isso. Então nós estamos nesta fase de implantação. Para quê? Para que a gente seja muito mais eficientes no compartilhar aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é pregar o evangelho. Mateus 28, ele diz, ide e fazei discípulo de todas as nações. Nós precisamos de você para discipular, precisamos de você. Ide, Marcos 16, ide e pregai. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Precisamos que você pregue, que a igreja seja dinâmica no pregar, no edificar, no solidificar, porque nós temos sim esta convicção de que Deus nos chamou. E olha, irmãos, eu creio, nós cremos, nós temos conversado com vocês. Mas aqui que eu digo, eu creio que Votorantim, Deus vai levantar a nossa comunidade para impactar as nações. Segunda-feira estaremos indo para Moçambique. Já temos lá algo que, irmãos, em 5 anos, o que Deus fez ali, é simplesmente por ter uma igreja maravilhosa como vocês. Nós vamos estar ali em 7 pessoas. Contemplando, vendo vidas transformadas, 130 alunos que foram alcançados. Temos uma escola regulamentada, temos uma igreja que se reúne no domingo por volta de 150, 170 entre criança e adulto. Vamos estar pré-inaugurando a quadra, aonde vai ser quadra durante a semana, e no final de semana vai ser aonde a igreja vai se reunir. E nós estamos indo lá, por quê? Porque Deus tem dado a esta igreja a responsabilidade dentro das nossas realidades. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos a nossa missionária no norte da África, Alessandra, que está impactando nações, e nós somos parte do custeio dela. Nós temos um mineiro que está lá na França. Que é na França, que eu também quero ser missionário na França. Veja o que ele faz. Eles estão trabalhando com refugiados. Nós temos outros parceiros. Olha lá o Paulinho, aqui no Cracolândia, em São Paulo, que é uma igreja. Com todos nós, somos uma igreja pequena. Mas nós estamos indo. Jerusalém,
Judéia, que é lá no Éden, lá na Zona Norte, Sorocaba. Estamos indo para Presidente Prudente, Ceará. Nós estamos indo às nações. 16 anos. Deus está me chamando. Deus está te chamando. Considere a sua história. Considere aonde você está hoje. Você pode ampliar a sua história como pessoa. Você pode ampliar o que Deus tem para você. E lembre-se, nós temos a vida que merecemos, porque colhemos o que plantamos. Então está na hora de nós mudarmos a semente e plantarmos a semente do reino. Vem fazer parte disso, desse novo tempo. Venha subir ao monte. Podemos ir ao monte, não sou contra subir no monte, mas não é o geográfico que vai mudar você. Se você for no monte e ficar lá, não vai mudar nada. Se você não aplicar a experiência que você teve lá pregando, orando para as pessoas. Estou falando de crescimento, de sair da onde você está e subir de nível. Eu respeito o monte, tá, irmão? Não fico preocupado com isso. Mas tem muita gente que só vive no monte e não faz nada. E se torna tão espiritual que vive acusando os outros que não está no mesmo nível dele. E nem sequer prega para aquele que não conhece. Agora, aqueles que sobem no monte e é cheio do Espírito Santo, que ama o perdido, que ajuda quem cai, que não critica quem está caído, levanta o que está caído, abençoa o irmão, que ora por aquele que está em crise. Aleluia! Então esse monte não é o geográfico, é o monte da presença do nosso Deus. Então eu te pergunto, que evangelho você quer viver? Da religiosidade ou esta essência simples e objetiva? Não mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim.